Na cruz eu estava a te olhar, porque eu te amei. Meu sangue estava a jorrar, porque eu te amei. Olá, olá. Mesmo sem você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou o inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Vamos lá, né? Vamos dar início aí. A nossa live. Nós falamos aí às 7h32, então vamos começar em ponto. O texto diz assim, o texto que eu quero falar com você hoje, tudo bem? Se puder, manda esse aviãozinho, manda para as pessoas aí que você conhece. Tenho certeza que essa palavra vai tocar você e vai tocar também a pessoas que você conhece. Tem pessoas que precisam escutar essa palavra. A palavra está em Mateus. Aliás, vou ler em Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 30 e 31 diz assim: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e o deu. E abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e desapareceu-lhes. A palavra, eu decidi pregar isso aqui, na verdade não fui eu que decidi, foi o Senhor que me tocou para estar trazendo essa palavra novamente, mas para estar estabelecendo e para explanar melhor ainda o assunto, porque foi bem curtinho, se eu não me engano, aquilo que eu falei naquele dia, mas o Senhor falou, tem mais alguma coisa para falar para quem vai escutar hoje. Então você que está escutando, a palavra, claro, pode ser para alguém que você chamar para essa live, mas primeiramente a palavra é para você. A palavra de hoje é para você que está me escutando. E essa palavra conta mais ou menos isso. Jesus tinha acabado de ser crucificado. Jesus que andou durante 3 anos fazendo discípulos, operando milagres. Jesus era extremamente diferenciado dos demais, claro, porque ele era o Salvador. E durante 3 anos ele faz isso e cumpre o seu propósito. E eu vou repetir isso que eu falei. Ele cumpre o seu propósito na terra. E então ele morre, ressuscita. E acontece isso que eu li para vocês aqui no capítulo de Lucas. Porque o que acontece nessa história? Esses discípulos andavam com Jesus e a palavra fala que no mesmo dia, quando já tinha 3 dias, Jesus tinha falado para eles, no 3º dia eu vou ressuscitar, eu vou vencer a morte. E aqueles discípulos que estavam sempre com ele, estavam ali, amém, é isso mesmo Jesus, estamos contigo. Mas o que acontece? No 3º dia, a palavra fala que Jesus, elas foram procurar Maria, foi procurar por ele ali no sepulcro e o corpo dele não estava mais ali. Então elas contaram isso para os discípulos. E dentre esses discípulos estavam esses 2 homens que eu li aqui. Esses homens escutaram, mas não creram, assim como Tomé, que queria tocar em Jesus para entender, para crer. Esses homens também não acreditaram. E a palavra fala que no mesmo dia, esses homens estavam em sentido a Emaús, porque eles estavam tristes, e a palavra fala que eles estavam caminhando, conversando sobre aquilo que tinha acontecido, conversando sobre a morte de Jesus, mas nunca pela ressurreição de Jesus. Eles estavam conversando sobre a morte de Jesus.
E eles estavam tristes no caminho, e eis que aparece um homem. E esse homem não era nada mais, nada menos que Jesus ressuscitado do lado deles. Só que a palavra fala que Jesus, ele não se deu a conhecer. Jesus fez com que fechasse os olhos dele e fosse como se fosse um homem comum aquele caminho. E fala que eles caminharam mais ou menos 30 quilômetros. Na medida de hoje, eles falam 60 estádios. Mais ou menos 30 quilômetros eles caminharam. E Jesus encontrou com eles no caminho, propositalmente, mas mostrando não ser proposital, mostrando ser um homem comum. A primeira pergunta que Jesus faz para eles é o seguinte: por que estáis tristes? Então eles falam: você não ouviu o que aconteceu? Você não ouviu aquilo que acabou de acontecer com aquele homem que dizia que era o Salvador, com aquele homem que estava caminhando comigo, operava milagres? Você não viu o que acabou de acontecer com ele? Ele morreu. Tem muita gente que aparece na sua vida por vontade de Deus para te tirar dessa lama que você está vivendo. Eu vou repetir. Jesus não se deu a conhecer. Jesus estava como se fosse uma outra pessoa. Quantas pessoas Deus já colocou no seu caminho para fazer a diferença na sua vida e você ainda não percebeu? Quantos familiares, quantos colegas de trabalho, quantos relacionamentos você já teve, pessoas que Deus colocou na sua vida, sócios de empresa, funcionários, que foram usados para falar com você, foram usados para te ajudar e você não percebeu que Deus estava querendo te abençoar. Não percebeu porque os seus olhos estão fechados por causa dos problemas. Os seus olhos estão fechados porque você não crê, não acredita que Deus pode abençoar e salvar você e abençoar os seus problemas e resolver os seus problemas. Tem muita gente que foca só no problema e esquece os milagres. Esses homens andavam com Jesus e a única coisa que eles conversavam durante o caminho para Emaús era sobre a morte. E é interessante que essa palavra fala que Jesus começou a falar com eles: mas por que vocês estão tristes? Não convinha que ele morresse? E aí eles falam assim: mas falaram lá que eles apareceram para os outros discípulos, falaram que o corpo dele sumiu do sepulcro, mas ele falou que ia ressuscitar e a gente meio que não está acreditando nisso. Então Jesus vira e fala para eles: ó incrédulos, por que vocês não acreditam se ele falou que era isso que ele convinha fazer? E a palavra fala que durante todo esse caminho, imagina 30 quilômetros a pé, Jesus começa a contar para eles desde Moisés. E essa é a palavra que eu mais gosto nessa Bíblia, na Bíblia inteira, porque imagina Jesus começando a contar todos os milagres durante o caminho. Ele começou desde Moisés. Vocês lembram quando Moisés abriu o Mar Vermelho? Lembra quando Josué venceu 16 exércitos em um só dia? Vocês lembram quando Elias orou e o fogo caiu? Elias orou: para de chover, e parou. Elias falou: chove, e choveu. Vocês viram quando Eliseu multiplicou o azeite da viúva? E ele foi contando todas essas histórias, é o que a Bíblia diz, e aquilo foi enchendo o coração daqueles homens de alegria. Deixa eu dizer para você, Jesus chegou a um ponto que ele começou provavelmente a contar a história do próprio Jesus. E é nesse ponto que eu quero tocar. Influência, porque Jesus, quando ele começou a falar de Moisés, ele chega até Jesus e ele fala: lembra daqueles milagres que Jesus fez? Lembra quando ele multiplicou o peixe? Lembra quando ele curou aquela pessoa? Lembra quando ele ressuscitou Lázaro? Lembra quando ele, com aquela mulher, estava para ser apedrejado e Jesus falou assim: quem não tem pecado que atire a primeira pedra? E ao invés de amaldiçoar aquela mulher, ele falou: vai e não peques mais. Aquele homem que curou o homem da mão mirrada. Você lembra desse Jesus? E eu quero falar para você agora que está me escutando. Jesus falou da própria história. E ele falou da própria história porque ele tinha autoridade.
porque ele tinha credibilidade para falar e ele tinha influência para mudar a vida das pessoas. Eu quero dizer para você, a oração de Deus revela Deus para você. Interessante que quando ele entra na casa deles, eles constrangem Jesus e falam assim: não, entra para minha casa. Entra para minha casa. Jesus fez com que ia para longe. E muitas vezes Jesus faz com que vai para longe. Ele te dá um gelinho, né? Às vezes você acha que ele te esqueceu, não. Mas às vezes para você se lembrar dele. Se lembrar que ele pode te abençoar, que ele pode cuidar de você. Mas a palavra fala que eles constrangeram Jesus, falou assim: não, fica mais um pouco. Imagina você, se Deus usa alguém para estar com você, imagina essa pessoa conversando com você e você sente tão alegre, sente seu coração tão cheio do Espírito Santo, que você fala assim: não, fica mais um pouquinho, entra para minha casa. Então, ele vai na casa dos discípulos, no mesmo dia em que o corpo de Jesus havia sumido, e ele ceia com aqueles homens. E aqui está uma coisa interessante para você entender agora. Jesus ceia com aqueles discípulos sem eles saberem que era Jesus. E a palavra fala que quando ele reparte o pão, quando ele dá o vinho e eles ceiam, os olhos deles se abrem e eles reconhecem Jesus. Então Jesus desaparece. Ceia é proclamação de milagre. Ceia é proclamação de milagre. Toda vez que você vê ceia na palavra, é porque algo de muito impossível para o homem, um milagre que só Deus pode operar, aconteceu. Então olha só, aqueles homens estavam tristes, mas Jesus estava celebrando o milagre. Repara, porque muitas vezes a perspectiva que você olha para um problema pode não ser que Deus está olhando para um problema. O meu pastor Ismael deve estar assistindo aí agora, ele gosta muito de falar sobre isso. Às vezes você quer ser usado, eu quero ser usado, Senhor, me prepara para ser usado demais na sua palavra. Aí vai Deus te dar um problema para te forjar, para te fazer mais forte, você vencer os seus problemas. Aí você fala assim: meu Deus, pelo amor de Deus, me livra desse problema. Mas como você quer ser maior, como você quer ser mais forte, se você não quer sofrer, se você não quer os problemas, se você não quer lutar, não quer aprender com aquilo que Ele te deu? Jesus estava tão preparado para cumprir o seu propósito que quando eles mataram ele, ele foi na casa desses discípulos celebrar o milagre. Quando Abraão encontrou com Melquisedeque, eles ceiaram na presença do Senhor. Quando Moisés saiu do Mar Vermelho, ele ceiou com o Senhor, ceiou com a sua família. Toda vez que você vê na palavra que havia uma ceia, é porque era uma proclamação de um milagre. Só que depende de você para entender a perspectiva dos seus problemas. Se você, durante um problema, você glorifica ou você desiste. Então, e quando ele entra na sua casa, ele tira a tristeza, ele tira a miséria, ele tira o estresse. Eu quero falar para você hoje: quantos problemas você tem enfrentado dentro da sua casa? Muitas vezes a miséria dentro da sua casa. Você ganha bem, você trabalha muito e o seu dinheiro não rende. Você só tem tristeza dentro de casa, é estresse atrás de estresse. Por quê? Porque tem um espírito de alguma coisa ruim dentro da sua casa. E quando Deus ele entra, quando você convida Jesus a entrar na sua casa e ceiar com você, você vai reconhecer que Ele está ali. Enquanto você não ceiar com Jesus, você não vai reconhecer que Ele pode abençoar você. E ceia é intimidade. Você só pode ceiar com Ele quando tiver intimidade com Ele. Mas para isso, primeiro você precisa aceitar que Ele entre na sua casa. Primeiro preciso que você convida, porque Ele não vai invadir a sua casa. Ele quer que você o convide para a sua casa. E quando Ele entrar na sua casa, Ele vai acabar com a miséria, seja física, seja mental, seja espiritual, seja financeiro. Ele vai acabar com isso. Ele vai acabar com esse estresse que você convive dentro de casa, com essa miséria, com essa tristeza que você sente no coração. Mas é preciso você convidar, porque Ele não vai arrombar a sua casa.
você só consegue falar daquilo que você vê. Aqueles discípulos, a palavra fala que no mesmo dia eles voltaram para Emaús. Deixa eu falar com você, eles eram discípulos, eles não eram homens comuns, eles andavam, caminhavam com Jesus, operavam milagres através de Jesus, eles eram mais íntimos do que os demais, só que no mesmo dia eles voltaram. Será que você está sendo como eles? Será que você está sendo como Tomé? Será que quando sua bênção demora 2 dias você já desiste dele? Você já para de crer que Jesus pode abençoar? A palavra fala que é bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Está na hora de você voltar para Jerusalém. E deixa eu dizer, é muito mais fácil descer do que subir. Deixa eu falar com você, Emaús era um caminho de descida. Jerusalém era um caminho de subida. Aqueles homens estavam descendo a sentido de Emaús e Jesus encontrou com eles. Jesus tem encontrado com você no caminho, tem usado pessoas para falar com você, você não tem ouvido e tem continuado a descer para Emaús. Só que deixa eu te dizer, quanto mais você desce, mais difícil é subir. Já reparou quando você está no morro? Quando você está no início do morro e você começa a descer, para voltar é fácil, mas quando você já está lá embaixo, subir no morro é chato demais, é dolorido. Jerusalém é subindo, é um caminho difícil. Estar em intimidade com Deus, buscar a Deus, talvez seja muito mais difícil do que estar longe de Deus. Descer é fácil demais, mas deixa eu te dizer, quanto mais você descer, quanto mais você se afundar nessa vida que você está, mais difícil vai ser sair dela. Mais difícil vai ser você sair dela. Então, de uma vez por todas, dá a meia volta e volta para Jerusalém. O que revela a intimidade com Cristo é caminhar com Ele todos os dias. Esses homens tiveram intimidade com Cristo. Esses homens reconheceram a Cristo e tiveram Ele dentro da sua casa. Não foi porque eles oraram, não foi porque eles cearam, não. Foi porque eles conversaram com Jesus no caminho. E deixa eu te dizer agora, não adianta você só ajoelhar na sua cama de dia agradecendo por mais um dia de vida, ou ajoelhar, claro, isso é muito bom, mas ajoelhar orando pedindo a Ele uma bênção de noite, se você não caminha com Ele durante todo o seu dia. Será que você tem caminhado com Cristo durante todo o seu dia, ou Ele simplesmente é um escape para os seus problemas? Deixa eu dizer para você, Jesus, Deus não é uma prostituta para você passar um tempo com Ele e depois dispensá-lo. Deus é muito mais que isso. Deus é o seu amigo. Deus é o seu amigo. A intimidade com Cristo é caminhar todos os dias. E deixa eu te dizer, a intimidade traz credibilidade. A credibilidade traz autoridade. E a autoridade traz influência, que é o tema que nós falamos hoje. Deixa eu repetir para você. A intimidade traz credibilidade. A credibilidade traz autoridade. E a autoridade traz influência. Quem você tem influenciado? Quem você tem influenciado? Tem uma pessoa que gosta de falar muito disso, é até um estudo. Você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Eu falei isso com um amigo hoje, um amigo meu, não vou citar o nome dele aqui para não expor, ele estava sofrendo, estava em dificuldade, ainda está tentando lutar contra o mundo que tomou posse do coração e da mente dele. E eu falei com ele, você, meu amigo, é a média das 5 pessoas que você está. E ele assustou, por quê? Porque as pessoas que ele anda, se juntar 5-0 dá quanto? Dá 0. Começa a olhar 5 pessoas que você anda e de fato vê se você está influenciando elas ou se elas estão te influenciando. E se elas estão te influenciando, elas estão te influenciando para o bem? Eu gosto sempre de dizer isso, eu quero influenciar as pessoas para o bem. A sua nota é a nota dessas 5 pessoas dividida por 5. E aí você vai ver qual é a sua nota. Será que você tem influenciado as pessoas? Como você quer influenciar alguém
se você não tem moral para falar, se você não tem autoridade, não tem influência para falar. Repara bem, toda pessoa que você segue na rede social é porque você encontrou alguma coisa nela que toca em você, alguma coisa nela que identifica em você, alguma coisa nela que você gosta, que você se sente mais perto dessa pessoa. Essa é a autoridade dela. A autoridade dela para falar de algum assunto. Você pode reparar, por pior que seja, por mais bobo que seja o assunto, essa pessoa de alguma forma ela tem um diferencial. E o diferencial dela fez chegar até você e ela tomar a sua atenção. Ele conquistou algum objetivo e é por isso que ele te chama atenção. Eu, por exemplo, falei ontem, eu estou seguindo muita gente no Instagram. E eu decidi seguir 100 pessoas. Eu estou seguindo 6.900. Eu vou seguir 100. Eu não sei se eu vou parar de seguir você que está me assistindo agora. Mas eu espero que você produza um conteúdo que me chame atenção. Porque se seu conteúdo não me chamar atenção, eu não vou seguir você. Tem muita gente que é assim, eu vou parar de seguir fulano de tal porque ele parou de me seguir. Eu já fiz muito isso, tá? Eu tô falando porque eu também fazia isso. Não faço mais. Eu vou parar de seguir fulano de tal porque ele parou de me seguir. Isso é o cúmulo da imaturidade. Sabe por que é o cúmulo da imaturidade? Porque se essa pessoa produz um bom conteúdo, tá na hora de você olhar para si mesmo e falar assim, será que eu tô produzindo um bom conteúdo na minha rede social? Ou será que a minha rede social só reflete aquilo que eu sou fora da rede social? Nada. Será que na sua rede social você não produz nada justamente porque você não é nada fora da sua rede social? Então não venha querer, por exemplo, que eu siga você se você não produz nada de bom para mim, nada que vai me acrescentar. Por mim, que as pessoas parem de me seguir. Mas eu só vou seguir quem me ajuda a ter conteúdo. E quando você tem maturidade suficiente é para entender o seguinte: se essa pessoa parou de me seguir é porque eu preciso produzir um conteúdo melhor. Mas eu não vou parar de seguir ela porque ela tem um conteúdo que me interessa. Isso é ter maturidade. E sabe o que esses discípulos não tinham? Maturidade. Os discípulos não tinham nenhuma maturidade. Os discípulos, quando viram que Jesus saiu de perto deles, eles já desistiram de lutar. Eles desistiram de falar em nome dele. Por quê? Só funcionava quando estava perto de Jesus. Constância também faz parte da influência. Se você não tem constância, não continua com aquilo que você começa, você perde total credibilidade. E sem credibilidade você não tem autoridade para falar de assunto. Sabe o que vai gerar autoridade em você? Seus resultados. E os resultados vêm de mudanças. E qual mudança você vai tomar hoje? Vai dar meia volta e voltar para Jerusalém ou vai continuar nessa vida que você está aí? Qual decisão você vai tomar hoje? Vai ter gente que vai questionar, tá? Você está disposto a isso? Vai ter gente que vai olhar para você e falar: por que você parou de me seguir? Por que você parou de andar comigo? Por que você parou de beber comigo? Por que você parou de fofocar comigo? Por que você parou de xingar? Por que agora você está mais manso? Por que agora você está mais sábio? Tem gente que vai questionar as suas mudanças, mas é aí que é a hora de você ser maduro o suficiente para dizer assim: eu parei de te seguir porque você não produz um conteúdo que me acrescenta nada. Eu parei de andar com você porque agora eu quero crescer na vida, tanto profissionalmente quanto espiritualmente. Isso também junta com gente da família, tá? Tem gente da família que não vai te acrescentar nada, então para de andar com essas pessoas que te sugam. Comece a olhar para Jesus. Ele sim vai te ajudar. E Ele vai colocar pessoas boas do seu lado para te fazer crescer e fazer também essas pessoas crescerem. Jesus, ele tinha um propósito. E o propósito de Jesus era qual? Todo mundo aqui sabe. Morrer na cruz. Jesus tinha um propósito. E ele sabia que ele tinha que ter que cumprir desde menino. Ele já entendia o propósito dele. E um dia seu amigo Pedro, discípulo dele, falou assim: não, Jesus, não. Esse negócio de morrer na cruz, não. Para com isso.
Para de pensar nisso, repreende isso. E aí Jesus fala o que com ele? Para trás de mim, Satanás. Convém que eu cumpra o meu propósito. Às vezes vai ser pessoas que você ama, que você vai acabar magoando, porque você tem que cumprir o seu propósito. Entenda que o seu propósito está acima de qualquer pessoa que anda junto com você. O seu propósito, o cumprimento do seu propósito está além de qualquer confirmação, afirmação de alguém. Faça como Jesus, priorize o seu propósito. Ele não pensou na amizade, ele não quis ser bom moço com Pedro. Vai continuar dando um de bom moço e bom moça, ou vai passar por isso? Influencie pessoas para o bem. E quando Jesus some, eles não falam assim: porventura não ardia o nosso coração quando ele lia as Escrituras? Jesus influenciou aqueles homens, sabe a quê? A voltar para Jerusalém. O que eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte: está na hora de você começar a influenciar as pessoas que andam com você. Está na hora, tem muita gente que está do seu lado, que Deus colocou para mudar a sua vida. E também o Senhor colocou a sua vida do lado de muitas pessoas para mudar a vida delas. Mas você está de olhos fechados. Está na hora de abrir os seus olhos e entender o propósito que Deus colocou na sua vida para fazer. Não tenha medo da afirmação ou negação de alguém. Não tenha medo de magoar as pessoas. Se elas se magoam com a sua mudança é porque elas não eram para estar do seu lado. Então entenda isso. Não se preocupe com o seu público, não se preocupe com nenhuma aprovação. Entenda o seu propósito de vida. Para de descer para Emaús. 2020 está acabando. Tem gente aí que passou 2020 e não fez nada da vida, não cresceu em nada. Está na hora de você agora começar a olhar a sua vida e falar assim: não, agora, a partir de agora eu quero mudar. A partir de agora eu quero ter constância, a partir de agora eu quero ter disciplina. Pega uma coisa na sua vida, esqueça as outras, pega essa coisa que você acha que é bom e trabalha nisso, trabalha nisso, trabalha nisso, trabalha nisso, cresça. Cresça, para de ser imaturo. Para de ligar com quem segue ou deixa de seguir você. Eu vou te desafiar nessa hora. Tira esse aplicativo seu que fica olhando quem te segue, quem não te segue. Exclui esse aplicativo. Exclui esse negócio de um follow. Não liga para quem te segue, quem não te segue não. Para de seguir e não importa se é família ou não é família. Para de seguir quem te atrapalha no seu propósito. Para de seguir quem não te acrescenta nada. Siga pessoas boas que vão acrescentar no seu propósito. Pessoas inteligentes. E seja como eles. E aí sim você vai ter autoridade, vai influenciar pessoas. E aí sim muitas pessoas vão te seguir. Sabe qual que é a diferença desses homens que têm muitos seguidores aí na internet? É porque eles não ligam com a opinião alheia. Você que liga vai continuar parado. Mas se você parar com isso, você vai crescer. E eu não estou falando só digitalmente, é espiritualmente. É em todas as áreas da sua vida. As pessoas querem até te ver bem, mas não querem te ver maior do que elas. E isso é uma frase muito verdadeira. As pessoas te querem bem, só não te querem maior do que elas. Deus está querendo entrar na sua casa, mas você tem que convidar Ele para entrar. Para tirar a miséria da sua casa. Ele quer ceiar com você. Ele quer ter intimidade com você. Mas essa intimidade é conquistada no caminho. E a intimidade é caminhar com Cristo todos os dias. A oração, o estar dentro de casa, só revela a intimidade que você já conquistou no caminho. E deixa eu repetir, a intimidade traz credibilidade. A credibilidade traz autoridade. E a autoridade traz influência sobre pessoas. O que eu quero dizer nessa noite, e eu vou fechar essa live aqui, é que você agora, eu vou deixar essa mensagem e você compartilhe com o máximo de pessoas que você achar que deve compartilhar. Compartilhe com pessoas que ainda estão vazias, com pessoas que ainda são imaturas. E essa palavra pode doer um pouquinho no coração delas, mas vai ser para o bem. Você vai influenciar pessoas para o bem. Então agora eu vou deixar essa mensagem no feed. E você vai compartilhar com quem você ama, não com quem você não liga, com quem você ama.
E eu vou te desafiar. Primeiro, exclua esse aplicativo de olhar quem te segue e quem não te segue. E você agora vai limitar o quanto de pessoas você vai seguir. Eu vou seguir 100 pessoas no máximo. Se você puder seguir no máximo 100 pessoas, faça isso. Você não precisa de mais de 100 pessoas para te ensinar na rede social. Seja amigo deles fora da rede social. Mas na rede social você não precisa disso. Comece a crescer, comece a ser maduro. Tinha pessoas que seguiam Jesus, mas seguiam ele só para ver os milagres, não cresciam em nada, não aprendiam em nada. Seja maduro o suficiente para aprender com ele e voltar para Jerusalém. A palavra de hoje é essa. Influencie pessoas para o bem. Para de andar para Emaús e volte. Volte para Jerusalém. Que a palavra fala assim: estai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Talvez essa palavra aconteceu a mesma coisa que aconteceu com os discípulos aí. Talvez quando eu falei essa palavra ardeu no seu coração. Sabe por quê? Porque eu sou imagem e semelhança de Jesus Cristo nessa terra. Eu sou imitador de Jesus Cristo. Então quando ele falava, ardia o coração. Quando eu falava, vai arder o coração de pessoas. E quando você falar, as pessoas também vão ter o coração ardendo, porque vai ser uma palavra de verdade, uma palavra de Cristo. Então comece a influenciar as pessoas. Comece a fazer o coração delas arder para mudança. O mundo de agora não suporta os inocentes. O mundo de agora não suporta aqueles que acham que são fracos demais. O mundo agora não suporta os inconstantes. O mundo agora não suporta os indisciplinados. O mundo agora não suporta os dodóizinhos, os mimizentos. O mundo não suporta isso. O mundo é para os fortes. E você vai decidir agora se você é forte ou se você não é forte. Se você é maduro ou se você não é imaturo. Talvez você olhe agora na sua lista e veja que eu não estou seguindo mais você. Aí está com você. Se quer parar de me seguir, talvez você pare de me seguir porque o meu conteúdo não é interessante para você. Mas se for interessante você parar, você vai lembrar dessa palavra. Você é imaturo. E quem é imaturo não influencia ninguém. Eu era imaturo até pouco tempo, tá? Mas eu não sou mais. Caminhe com ele, crie intimidade com ele. Seja maduro. E a oração vai revelar a intimidade. Quando você estiver no seu quarto, o que você pedir a ele, ele vai te dar. Fica com Deus e até mais. Compartilhe essa mensagem com quem você ama. Vou deixar no feed, tá bom? Fiquem com Deus. Deus os abençoe.